Olá, nono ano. Como vocês haviam me pedido, eu vou gravar aqui uma aula de ácidos e bases e na próxima semana eu vou disponibilizar para vocês uma aula de sais e óxidos, certo? Então vamos aqui caracterizar cada um desses compostos inorgânicos e depois nós vamos trabalhar com a nomenclatura de cada um deles. Nas aulas passadas, nós trabalhamos com a estabilidade dos elementos. Para os elementos adquirirem a estabilidade, eles precisam se ligar para que eles possam adquirir 8 elétrons na camada de valência, não é isso? A junção, a combinação desses elementos dão origem aí a substâncias, a compostos que podem ter diversas funções. E dentre esses compostos que são formados, nós temos os compostos inorgânicos, que podem ser divididos em ácidos, bases, sais e óxidos. Hoje, nós iremos trabalhar com ácidos e bases, vamos caracterizar cada um deles, vamos trabalhar com indicadores, e na próxima semana nós vamos trabalhar aí com sais e óxidos. Então, nosso foco hoje, ácidos e bases. Vamos nessa. Ácidos e bases. Eu tirei isso do módulo positivo de vocês, para que vocês possam acompanhar também com o módulo e fazendo as marcações necessárias aí na hora de assistir esse vídeo. Vamos lá. A pergunta que tem no módulo de vocês, está na página 20, material didático, é a seguinte: você já experimentou alguns dos frutos a seguir? Consegue identificar o sabor de cada um? Quais são os frutos que nós temos aqui? Limão, banana verde, abacaxi e caju. Quando a gente come um limão, qual é a sensação que a gente sente? É aquela sensação de azedo. Isso, o sabor que a gente sente é um sabor azedo. E quando a gente morde um caju ou uma banana verde, ela nos traz uma sensação de adstringência, é aquele gosto que amarra na boca. Então, são esses sabores que caracterizam os ácidos e as bases. Mas lógico que não é apenas o sabor que vai ser utilizado para diferenciar um ácido de uma base, uma vez que vocês não vão sair provando as coisas no laboratório, que a ingestão dessas substâncias pode ser prejudicial ou até mesmo letal. Então, um método de diferenciar o ácido e a base é pelo sabor, mas a gente não sai fazendo isso em laboratório. Como a gente não pode sair experimentando esses produtos em laboratório, existem os indicadores que são utilizados com essa finalidade. Esse outro texto eu tirei do módulo de vocês, então quem está acompanhando aí vai encontrar, está na página 20 também. Em nosso dia a dia existem substâncias que apresentam sabor azedo, como as encontradas nas frutas cítricas, limão e abacaxi, da imagem anterior, né? E aquelas que amarram a boca, como é a banana verde e o caju. Esses tipos de sabor azedo e adstringente caracterizam duas funções, ácidas e básicas. Então, o azedo caracteriza o ácido e o adstringente caracterizando aí uma base. Como eu já disse a vocês, a gente não vai sair provando as substâncias em laboratório, então nós vamos utilizar os indicadores. Os indicadores, eles são utilizados para identificar se o composto é ácido ou se ele é básico. Então, os indicadores são substâncias cuja cor depende da presença de ácidos ou bases. Essas cores, elas vão ser alteradas. Eu coloquei uma tabela para vocês no próximo slide, e vocês vão ver que os indicadores, alguns na presença de ácido, ele apresenta uma cor, e da presença de base, apresenta outra. Então, essas cores, elas vão variar de acordo com o meio onde eles estão. Esses indicadores, eles são utilizados para medir o potencial hidrogeniônico. Então, aquela siglazinha de pH que vocês veem em algum lugar, vai comprar um shampoo de pH neutro, ou vai comprar algum alimento, aí tem lá o pH do alimento, medicamento, hidratante, sabonete, esses produtos apresentam essa informação. O pH corresponde ao potencial hidrogeniônico, e esse potencial hidrogeniônico, ele vai indicar o grau de acidez, neutralidade ou basicidade ou alcalinidade de um material.
Essa escala de pH, ela vai de 0 a 14. Então, se você compra um produto com um pH 4, esse produto ele é ácido. De 0 a 7, ele é ácido. De 0 a 6, 6,5, ele é ácido. 7, ele é neutro. E de 7 a 14, ele é básico, ele é alcalino. Então, é importante que vocês saibam essas informações para quando vocês adquirirem um produto, vocês já saberem identificar a acidez ou a alcalinidade. É muito comum nos laboratórios esses indicadores. Eles são chamados de indicadores colorimétricos, porque vai de acordo com a variação das cores. Em um meio ácido ele apresenta uma cor, no meio básico ele apresenta outra, para verificar a acidez ou a basicidade de determinado material. Eu trouxe aqui os que tem no módulo de vocês, é uma tabela, tem lá a fenolftaleína, o alaranjado de metila e o azul de bromotimol. Esses três são indicadores comuns utilizados em laboratório, mas nós temos também o repolho roxo, que é um ótimo indicador, ele é muito utilizado para fazer prática em laboratório escolar, ou o papel de tornassol, que também é um indicador e que pode ser utilizado em laboratório. A fenolftaleína, em meio ácido, ela fica incolor, e em meio básico, ela fica vermelho ou rosa carmim. O alaranjado de metila, em meio ácido, fica vermelho, em meio básico, alaranjado. O azul de bromotimol. Em meio ácido, ele fica amarelo, em meio básico, ele fica azul. É uma fita que muda de cor de acordo com o meio em que ele está sendo submetido. O repolho roxo. Você faz a extração do suco do repolho roxo, pega o repolho roxo que você compra no supermercado, faz aquele caldo bem concentrado, e aí você coloca ele em contato com uma substância ácida, ele vai adquirir a coloração vermelho ou rosa. Caso você coloque ele em contato com a substância básica, ele vai adquirir uma coloração verde ou amarelada. Já o papel de tornassol, em meio ácido ele fica vermelho e em meio básico ele vai ficar azulado. Então, aqui vocês têm uma escala de pH, percebam que ela vai de 0 a 14. Quando o pH ele é menor do que 7, ele é ácido. Quando ele é igual a 7, ele é neutro. E quando ele é maior que 7, ele é básico. Então, vocês têm aqui o suco gástrico, por exemplo, que tem o pH igual a 1, ele é ácido. O tomate tem um pH 4, ele também é ácido. Já a água pura, que tem um pH igual a 7, ela é neutra. Já o sabão de tomar banho, ele tem um pH 12, ele é neutro. Assim como o alvejante, o antiácido estomacal, eles têm um pH acima de 7. pH acima de 7, a gente caracteriza como um meio básico. Alguns organismos aquáticos, eles morrem em pH menor que 5. Então, quando a água ela fica muito ácida, esses organismos aquáticos eles não conseguem sobreviver, eles não conseguem realizar suas atividades metabólicas. O leite fresco, o leite que a gente toma com o café, ele tem um pH entre 6,5 e 7,5. Só que quando ele azeda, que ele adquire aquele cheiro característico do leite azedo, ele muda também o pH. Ele já passa a ficar ácido com pH entre 4 e 5. A chuva ácida tem o pH entre 3 e 4. E algumas verduras, algumas raízes leguminosas, elas também se desenvolvem de acordo com o pH do solo. Quando o pH do solo está entre 6,5 e 7,5, é um ótimo potencial hidrogênio iônico para o desenvolvimento da beterraba, por exemplo. Então, tudo isso influencia no desenvolvimento de algumas culturas aí, o pH do solo influencia no desenvolvimento de algumas culturas. Quanto mais ácido, o material ele vai apresentar mais H+. Quanto mais neutro, ele vai apresentar mais OH-. E isso vai ajudar vocês a caracterizar um ácido de uma base. O ácido, ele tem como único cátion o H+, e a base tem como único ânion o OH-. Nós vamos caracterizá-los agora aqui na frente. O que seria o processo de ionização e dissociação? Quem tiver com o módulo em mãos, faz essa anotação, que vai ajudar vocês bastante na hora de estudar, quando a gente estiver em contato novamente, se precisar revisar esse conteúdo. Processo de ionização e dissociação. Os compostos moleculares, eles vão sofrer um processo de ionização. E o que é o processo de ionização? Formar íons. Então, os ácidos,
são compostos moleculares que sofrem o processo de ionização. Já a base, ela é um composto iônico que sofre dissociação. E o que é dissociar? É separar. Então, vamos lá. Os ácidos são compostos moleculares. A gente estudou composto molecular e composto iônico. Relembrem comigo aqui. Composto molecular, aquelas ligações covalentes, lembram que acontece entre o hidrogênio e o não metal ou entre não metais. E isso acontece pelo compartilhamento de elétrons. Já os compostos iônicos, eles vão formar íons, vão ter cátions e ânions, um vai ganhar e o outro vai perder, não é isso? Pronto, agora vamos retomar aqui, ó. Os ácidos, eles vão sofrer um processo de ionização, ou seja, eles vão formar íons. Por que eles vão formar íons? Pensem aqui no HCl, por exemplo, o ácido clorídrico. O ácido clorídrico, eles são ligados por uma ligação covalente, hidrogênio e não metal. Então, quando a gente coloca isso daqui em contato com a água, uma solução aquosa, eles vão sofrer um processo de ionização, então eles vão formar íons. O hidrogênio vai formar o cátion H+, e o cloro vai formar o ânion Cl-. Então, os ácidos são compostos moleculares que, em solução aquosa, eles vão formar íons pelo processo de ionização. Já as bases, elas vão sofrer o processo de dissociação, elas vão se separar para que ocorra aí o processo de dissociação. Vou colocar um exemplo para vocês aqui. O NaOH. NaOH é hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio é uma base. Ela é formada através de uma ligação iônica, porque eu tenho um metal ligado a um não metal. Então, percebam aqui que quando coloca uma base em uma solução aquosa, esses componentes eles vão sofrer um processo de separação e vão formar íons. O sódio formando o Na+, e o hidróxido formando o OH-. Com isso, nós temos aqui o conceito de ácidos e bases. Os ácidos são compostos moleculares que, em solução aquosa, vão formar íons pelo processo de ionização, e as bases são compostos iônicos que, em solução aquosa, sofrem o processo de dissociação, ou seja, separação de íons. Olha o exemplo que tem no módulo de vocês aqui. Nós temos o ácido clorídrico. Percebam o ácido clorídrico aqui gasoso nessa primeira imagem. Esse ácido clorídrico, ele não conduz corrente elétrica. Percebam que a lâmpada ela permanece apagada. Já na segunda imagem, quando coloca a água nesse becker, ou seja, o ácido clorídrico em solução aquosa, ele sofre o processo de quê? Lembrem aí comigo, ionização. O processo de ionização é o processo de formação de íons. Então, separa-se aqui, o hidrogênio forma o cátion H+, e o cloro forma o ânion Cl-. Com elétrons livres, eles passam a conduzir corrente elétrica. Então, de acordo com a condução da corrente elétrica, nós temos que o ácido é uma substância que, quando dissolvida em água, ela ioniza e produz como cátion exclusivamente o íon H+, e a base é uma substância que, quando dissolvida em água, ela se dissocia, ou seja, se separa, e produz como íon negativo exclusivamente OH-. Não esqueçam de uma coisa. Toda vez que vocês olharem para um composto, sempre quem vem primeiro é o cátion. Cátion, vocês sabem que é aquele íon que tem a tendência a perder elétrons. E quem é que perde elétron? Metais, não é isso? E no caso aqui, ó, da ionização, o hidrogênio. Então, não esqueçam disso. Sempre quem vem primeiro tem que ser o cátion. Então, se eu tenho aqui HCl, é um ácido. Quem vem primeiro, cátion. Quem vem depois, o ânion. NaCl, é um NaOH, desculpa. NaOH é uma base. Quem vem primeiro, cátion. Quem vem depois é o ânion. Viu? Não esqueçam disso, não.
Eu coloquei isso daqui para trabalhar com vocês nomenclatura de ácidos e bases. É a parte mais complexa que tem desse conteúdo. Eu gostaria que vocês até gravassem isso, escrevessem no caderno, porque essa parte não tem nesse módulo de vocês. Como é que você escreve o nome de um ácido? Você tem aqui essa tabela é a tabela do ânion. Ânion é aquele que tem tendência a ganhar, o ânion ele vem depois. No caso dos ácidos, qual é o único cátion que é liberado? Olha comigo aqui o conceito. Como único cátion, ó, exclusivamente H+. Então, eu já sei que o ácido, ele tem o H na frente. Agora, ele é ácido o quê? Então, a gente tem que encontrar qual é o ânion que vai estar ligado a esse ácido. Então, com essa tabela, vocês vão identificar quem é o ânion e vai fazer a substituição das terminações. Então, quem for terminado aqui em ato, vocês vão substituir o ato pelo ico. Quem tiver terminado em eto, vocês vão substituir o eto pelo hídrico. E quem for terminado em ito, vocês vão substituir o ito por oso. Então, bora escrever aqui, vamos tentar dar nomes aos ácidos e às bases, que é para vocês se familiarizarem com isso. Lembrando, o ácido tem como único cátion exclusivo o H+. E o ânion tem, a base tem como único ânion aí, exclusivamente, o hidróxido, que é o OH-. Então, toda vez que vocês forem escrever o nome da base, aqui, NaOH. Por que que eu sei que isso aqui é hidróxido de sódio? Toda vez que vocês forem escrever o nome da base, primeiro vocês vão escrever hidróxido de. Hidróxido de quê? Aí vai botar o nome do cátion. Se eu tivesse aqui, por exemplo, MgOH. MgOH. Aqui eu sei que é hidróxido de magnésio. Se eu tivesse AgOH, eu tenho aqui um hidróxido de prata. As bases são mais fáceis de escrever. Só é você botar hidróxido de e o nome do cátion que está ligado. Não precisa ter aquelas substituições das terminações que a gente viu lá em ácidos. Eu coloquei aqui para vocês fazerem comigo. Vamos dar nome a esses ácidos e a essas bases. Vamos primeiro para a base, que vocês já sabem aí que é mais simples. Como é o nome dessa base, dessa primeira aqui? Hidróxido de sódio. E o nome dessa? Hidróxido de cálcio. E como é o nome desses ácidos aqui? Bora lá? Eu sei que é ácido, por quê? Porque tem o H na frente. Por que que eu sei que aqui é base? Porque tem o OH depois. Então, toda vez que vocês tiverem o H na frente, é ácido. Toda vez que tiver o OH depois, é uma base. Hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio. Agora, vamos para esse aqui de cima. Aqui nós sabemos já que são ácidos. E como é o nome desse ácido? De acordo com aquela tabela que eu mostrei aqui a vocês, tentem fazer aí. Bora identificar aqui quem é o SO4. SO4, lá na tua tabela. O SO4, tu procura lá, é o sulfato. Tudo que é terminado em ato, você substitui o ato pelo ico. Não é isso? Então, como é o nome desse ácido? Ácido sulfúrico. Então, o nome desse ácido que vocês viram aqui é o ácido sulfúrico. E o nome desse ácido aqui de baixo? NO3. Tu vai lá na tua tabela. NO3. Nitrato. Quando termina em ato, a gente substitui pelo ico. Então, como é o nome do ácido? Ácido nítrico. Entenderam como é que vocês vão fazer? Substitui as terminações finais. A base ela é mais simples, só escrever hidróxido de e o nome do cátion que está ligado. Beleza? Eu coloquei aqui para vocês um resumo de ácidos e bases. O sabor do ácido é azedo, da base é adstringente. Os tipos de ligação entre ácidos ocorrem ligações covalentes e entre a base ligações iônicas.
Em meio aquoso, em contato com a água, o ácido ele sofre ionização, ele vai formar íons e a base ela vai dissociar. O íon característico em solução. Quando a gente coloca um ácido em contato com a água, ele libera exclusivamente o cátion H+. A base em contato com a água, ela libera exclusivamente o ânion OH-. E de acordo com o pH, quando ele é menor que 7, ele é ácido, quando ele é maior que 7, ele é básico, e se for 7, ele é neutro. E aqui os indicadores, a mesma tabela que eu já havia colocado para vocês anteriormente, as cores que elas vão sofrer alteração no meio em que elas forem colocadas.